A paz do Senhor a todos. Quero neste momento deixar uma palavra de Deus para o seu coração. A mensagem de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 38, 39 e 40. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Eu quero falar para você a palavra de Deus nesta hora e falar sobre a resposta. O poder da resposta. A pergunta que Faraó estava, depois de uma noite de sonhos, era qual era a resposta, qual era a interpretação para o sonho que ele tinha tido. Faraó estava em angústia. Faraó estava preocupado. Faraó estava angustiado, porque ele havia sonhado 2 sonhos e não tinha resposta para nenhum deles. E agora ele convoca os magos, ele convoca os adivinhos, ele convoca os entendidos, os seus conselheiros, em busca de uma resposta. Nós vivemos no mundo atual, nesse momento desafiador, em busca de resposta. As famílias buscam resposta, os políticos buscam resposta, a sociedade busca uma resposta, a medicina busca uma resposta, a ciência busca resposta, a filosofia busca resposta, a teologia busca resposta. Faraó era rei de um grande império, era líder de um grande império, líder de uma potência mundial, cercado de adivinhos, cercado de astrólogos, cercado de sábios e entendidos. No entanto, ninguém pôde dar resposta ao sonho de Faraó. Ninguém pôde trazer resposta ao questionamento e à pergunta de Faraó. Acontece que, no dia em que Faraó compreende que ninguém poderia lhe dar resposta, e mediante uma ameaça de serem executados todos aqueles que eram pagos por ele para lhe dar conselhos, para lhe orientar, para lhe instruir, para lhe ensinar, um copeiro, ou o copeiro de Faraó, que havia sido preso e na prisão teve um sonho, ele e o padeiro. O sonho dele e do padeiro foi interpretado por um jovem hebreu que estava na prisão, chamado José. E da forma como José interpretou, esse sonho se cumpriu. Por isso o copeiro estava ali de volta ao palácio de Faraó. 2 anos haviam se passado e José continuava na prisão. E José havia pedido para ele se lembrar dele quando chegasse no palácio, mas ele se esqueceu de José. Mas mediante esta ameaça ele se lembra de que um dia ele teve um sonho e que aquele jovem hebreu havia interpretado o seu sonho. Nesse momento a resposta que Faraó precisa, ela vem da boca do seu copeiro. Agora a resposta que o Egito precisa, que Faraó precisa, ela vem através do copeiro, mas o copeiro não tem a solução, ele tem a conexão de quem pode trazer a resposta, porque respostas vêm através de conexões. Muitas vezes você está esperando uma resposta de um lado, esperando uma resposta de alguém, só que a resposta não vem de onde você espera, a resposta não vem de onde você imagina, a resposta ela vem de um outro lado. Às vezes você pensa que vem da direita, ela vem da esquerda e assim por diante. E tudo que Faraó precisava era da resposta de Deus. Ele busca na sabedoria humana, na filosofia, no misticismo e não tem resposta. Mas quando o copeiro lhe fala de José, ele manda José vir ao palácio, conta os sonhos para José e José diz: olha, eu pessoalmente não tenho condições de dar resposta, mas Deus pode dar resposta a Faraó. E assim José interpreta aqueles sonhos e após interpretar os sonhos de Faraó, ele diz: agora você tem que providenciar uma pessoa, Faraó, para tomar conta de tudo isso. Por quê? Porque
o que Deus lhe mostra, ele tem pressa em fazê-lo. O mundo entrará em crise, haverá uma fome, haverá uma crise, haverá uma situação caótica no mundo. E é preciso que tenha alguém preparado, inteligente o suficiente para cumprir a missão de prover alimento para a humanidade. Mediante a resposta que José trouxe, Faraó faz uma pergunta: mas quem teria a resposta para o mundo? Quem seria tão sábio e entendido a não ser você? Você é a resposta de Deus para nós, José. Você é a resposta de Deus para nós nesse momento. O que eu gostaria de ministrar com você nesse momento, nessa palavra? A resposta que Faraó precisava não veio dos adivinhos, não veio dos seus conselheiros. A resposta que ele precisava não veio do Egito. A resposta que Faraó precisava não veio do seu povo, porque Deus queria dar a resposta a Faraó, e Deus queria dar a resposta a Faraó através de José. José era um prisioneiro. José era um prisioneiro acusado falsamente pela mulher de Potifar, de tentar violá-la. No entanto, José era um injustiçado, mas continuava sendo um homem que tinha comunhão com Deus, fazendo a diferença mesmo na prisão. Para o padeiro, para o copeiro e para os outros presos, José sempre foi a resposta. José sempre foi a boca de Deus ali onde ele estava. Portanto, não é a circunstância que define, mas é quem eu tenho na minha vida. É a intimidade que eu tenho com Deus, é o relacionamento que eu tenho com Deus. Você precisa ser a resposta de Deus para um mundo caótico. Você precisa ser a resposta de Deus para um mundo em crise. Você precisa ser a resposta de Deus, o instrumento de Deus para o mundo em confusão. Quando a ciência não pode, quando a medicina não tem resposta, quando a filosofia não tem o que dizer, Jesus Cristo continua sendo a resposta. Ele é a resposta. E Ele quer usar você para ser resposta na sua família, para ser resposta na sua igreja, para ser resposta no seu trabalho, para ser a resposta aonde você for, como boca dele, para trazer solução a um mundo em questionamento, a um mundo que está virado de cabeça para baixo. José foi a resposta de Deus para o Egito em crise, para um tempo de fome, para um tempo de escassez, para um tempo de dificuldade. Eu quero desta palavra concluir ela dizendo para você: você pode ser a resposta de Deus. Deus é um Deus de ideias. De repente Deus vai dar a você uma ideia, uma revelação, uma direção, uma instrução, uma palavra para que você possa ajudar a salvar um casamento, para que você possa orar por um enfermo e ele ser curado. Deus pode revestir você de poder, de autoridade na sua palavra, para que você possa ajudar a salvar alguém que está se desviando, para que você possa ajudar a salvar alguém que está pensando em dar cabo da sua vida. Você pode ser a resposta para a salvação de alguém. Você pode ser a resposta através de uma ideia para uma empresa falida, para um empreendimento que está indo à bancarrota. Você pode ser este instrumento. Você pode ser instrumento de Deus, que com uma botija de azeite vai curar feridas nesse tempo em que a alma humana está machucada, ferida, entristecida por causa de toda a dor que tem sido causada no mundo. Famílias enlutadas, tragédias, dor, pânico, medo. Mas eu quero dizer para você que diante de todo esse cenário, Deus continua tendo resposta. E a resposta de Deus está na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Libertador, aquele que veio para buscar e para salvar o que se havia perdido. É vivendo o propósito de Deus que eu serei a resposta de Deus para o mundo em crise, para um mundo em dificuldade, para um mundo em grande aflição e em situação de pânico. Eu quero orar com você nesta hora. Eu quero clamar por você neste momento. Você que está com medo, você que está apavorado, você que está enfermo, você que perdeu, você que está em luto. Eu quero clamar a Deus por você e em favor da sua vida neste momento. Oremos juntos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o mundo está em confusão. O mundo está em escassez. O mundo está em escassez de paz, de alegria, de felicidade, em escassez de amor.
mas está sobrando medo, está sobrando pânico, está sobrando ódio, está sobrando tristeza, está sobrando aflição, está sobrando angústia, está sobrando tribulação, está sobrando confusão. Que nós sejamos instrumentos do Senhor para trazer resposta em tempo de crise, para trazer resposta em tempo de aflição, para trazer a resposta que vem do Senhor. O Senhor é a resposta. Assim como o Senhor foi a resposta para a mulher samaritana, assim como o Senhor foi a resposta para o cego de Jericó, assim como o Senhor foi a resposta para Zaqueu, assim como o Senhor foi a resposta para a mulher do fluxo de sangue, assim como o Senhor foi a resposta para a filha de Jairo, assim como o Senhor foi a resposta para o homem leproso, que o Senhor seja a resposta para a minha vida e da minha família. Que o Senhor seja a resposta para essa pessoa que nos assiste, para a pessoa que assiste essa mensagem, que ouve esta palavra. O Senhor é a nossa resposta. O Senhor é a resposta para este mundo, ó Pai. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.